Olá, tudo bem? Gostaria de fazer com você uma breve reflexão sobre obediência. E aí eu começo fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa obediente a Deus? E eu vou falar por mim. Eu, sinceramente, digo que eu mais desobedeço do que obedeço. Na verdade, eu tento obedecer. Procuro ser obediente, mas isso não significa que eu de fato seja obediente, sempre obediente, até porque ninguém em sã consciência pode declarar-se perfeitamente obediente a Deus, porque a gente sempre, de uma maneira ou de outra, acaba transgredindo o mandamento, acaba pisando na bola, essa é que é a grande verdade. Então, vejam só, Jesus Cristo disse as seguintes palavras aos seus discípulos: Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas e aí? Como é que eu posso ser perfeito, como Deus é perfeito? Evidentemente que nesta vida a gente diria que é impossível. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer é que a gente deve buscar a perfeição, ir em busca da perfeição. E nós só conseguimos buscar a perfeição se nós formos obedientes a Deus. Só pela obediência a Ele. Não existe uma outra maneira de buscar a perfeição a não ser pela obediência ao Senhor. E o que é obediência? Bem, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem se submete, né, a uma outra pessoa, a uma ordem recebida de uma outra pessoa. E o que Deus requer de mim e de você é obediência. Vou lhe dar um exemplo interessante. Quando eu era soldado, quando eu servia o exército, havia um sargento que reunia a tropa pela manhã para passar a tropa em revista. E aí ele olhava soldado por soldado, se o coturno estava engraxado, se o uniforme estava limpo, se a barba estava feita, se o cabelo estava parado. E se algum soldado apresentasse algum tipo de alteração, ele já separava e o colocava numa turma à parte. E assim fazia também com aqueles que chegavam atrasados. Depois ele procurava saber por que de cada um, o porquê daquelas alterações. Mas cada soldado procurava apresentar uma justificativa. E aí vinha a palavra do sargento: soldado, explica, mas não justifica. Eu nunca me esqueci dessas palavras. Sempre que piso na bola de alguma maneira, não é? Eu me lembro das palavras do sargento. Explica, mas não justifica. Por quê? Porque erro não se justifica. Erro se corrige. Os erros precisam ser corrigidos e não justificados, porque não há justificativa para erros. Essa é que é a grande verdade. Mas há dois tipos de obediência, a passiva e a ativa. A obediência passiva é aquela que você obedece de forma natural, de forma espontânea. Então, por exemplo, nós temos as nossas leis e nós obedecemos as regras, as leis vigentes. Esse tipo de obediência nós o fazemos de forma natural, de forma espontânea. Então, trata-se de uma obediência passiva. E a obediência ativa? Bem, esta é aquela em que você obedece quando recebe uma ordem qualquer para realizar uma determinada tarefa, por exemplo. Então, você obedece cumprindo aquela determinada ordem, aquela determinada tarefa, aquele determinado compromisso. Essa é uma obediência ativa. E as duas, tanto a obediência passiva como a obediência ativa, elas coexistem, elas existem conjuntamente. Você não pode ser um obediente ativo se você não for um obediente passivo. A obediência ativa ela só existe acompanhada da obediência passiva. Vou dar um exemplo bem rápido. Lembram-se de Jonas? Pois é, o profeta Jonas que foi incumbido por Deus de pregar aos ninivitas. O que ele fez logo de início? Procurou fugir deste compromisso.
tentando fugir da presença de Deus como se isso fosse possível, não é? Pois é, ele deixou de praticar uma obediência ativa, não obedeceu aquilo que Deus havia determinado. Mas, por que ele não obedeceu? Porque ele não tinha amor para com os ninivitas. Ele não tinha consideração para com os ninivitas. Ele queria que Deus destruísse os ninivitas. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, amar até os nossos inimigos. Não é? Isso é um dever que a gente precisa cumprir também, mas isso é um mandamento da lei de Deus. Isso eu devo fazer de forma natural, de forma espontânea. Praticar o amor de forma espontânea. Isso é obediência à palavra. Então, ao desobedecer à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, né, é uma obediência passiva, ele acabou desobedecendo também ativamente, ou seja, cometendo uma desobediência, deixando de pregar a palavra aos ninivitas. Tá certo? Então, nós devemos obediência a Deus de forma irrestrita. E Deus deseja que nós façamos isso. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou fazer essa leitura rapidamente, apenas dos versículos 12, 13 e 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está sendo claro aqui, não que ele já seja perfeito, não que ele tenha alcançado a perfeição, mas ele corre em busca da perfeição, ele caminha em busca da perfeição, né? E a gente só consegue fazer isso obedecendo a palavra, sendo obedientes a Deus, de forma irrestrita. É isso que ele espera de mim e é isso que ele espera de você, que nós sejamos obedientes a ele de forma completa, de forma integral, e, portanto, devemos constantemente buscar isso. Gostaria de ler alguns pensamentos importantes que foram colocados por pessoas importantes. Vejam só, perde o mérito de obedecer quem indaga o motivo da ordem. Quem disse isso? Foi o poeta e escritor italiano Pietro Metastasio, que viveu no século XVIII. Outra palavra importante, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus lhe obedece. Quem disse isso? Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores e que viveu no século XIX. Outra, obediência sem amor é servil, amor sem obediência é irreal. Palavras de Russell Philip Shedd, teólogo e missionário batista que faleceu agora em 2016. Então, eu queria, finalizando, deixar esses dois versículos tão importantes para a sua reflexão. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 22. E ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Salmo 143, versículo 10. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos ensine a fazer a sua vontade e que sejamos obedientes a Ele, em todos os sentidos, que tenhamos obediência passiva, cumprindo os seus mandamentos, como é desejo do coração de Deus, e também cumprindo a sua vontade, realizando aquilo que nos compete. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Tchau.